E aí, gente, tudo certo? Aqui quem fala é a Júlia. E dando seguimento à nossa jornada de conteúdos, hoje a pílula é sobre criação e mensuração de estratégias. Só que isso trazendo da forma mais prática possível para que a gente já consiga aplicar dentro da nossa EJ. Então, vamos descomplicar isso daí. Me apresentando rapidamente, eu sou de Minas Gerais, nasci em Varginha, na cidade dos ETs, não sei se vocês conhecem, mas tenho 21 anos, curso Relações Internacionais, e a minha trajetória no médico começou lá na Ação, em 2017, e atualmente eu estou nas áreas de gestão interna e desenvolvimento da federação. Então, bora começar a falar um pouquinho do que a gente já viu dentro dessa jornada. A gente já viu, né, como é que a gente traz as melhores pessoas para a nossa EJ sobre recrutamento e seleção. A gente já viu se está fazendo sentido o que a gente vende para quem a gente vende, isso desde quem já tem isso ou quem precisa estruturar isso do zero. E também um pouquinho sobre o processo de vendas, que é um dos processos mais importantes dentro da nossa EJ hoje em dia, né, que muitas vezes traz bastante dúvida, por isso que a gente já viu tudo isso. E hoje a gente vai falar de estratégia. Porém, estratégia é um conceito mega amplo, a gente sabe disso. E a ideia é que a gente consiga trazer isso um pouco mais próximo da realidade do MED. Então, para que isso fique muito mais fácil e a gente não fique perdido quando a gente fala de estratégia, ou pense que, falar de estratégia não preciso para agora. E aí fica sempre naquele famoso improviso. O conceito que a gente vai usar hoje, né, para definir isso, peço que vocês se atentem bastante a cada palavrinha dessa definição, porque vai fazer sentido lá no final e também ao longo da construção dessa pílula. E a definição que a gente vai usar é que estratégia é o planejamento necessário a tarefas complexas, que envolvam vários níveis de ação com vistas a alcançar um objetivo ou resultado. Então, guardem cada palavrinha disso que vai ser importante para a gente construir essa pílula. Dores, né? Por que a gente fala de estratégia e por que a gente começa, né, o ano falando de estratégia? Existem algumas dores e alguns sintomas que vêm dessas dores que muitas vezes a gente não sabe o que é, ou a gente começa a atuar em pontos que não vêm na essência, na causa raiz. E boa parte da causa raiz desses sintomas, não vou generalizar, mas boa parte vem da falta de uma estratégia clara e de um acompanhamento bem definido. Então, algumas dores que a gente trouxe os membros não possuem clareza da estratégia. Tá, então quem é que possui clareza da estratégia? Por que os membros não possuem? Será que essa estratégia é clara para todo mundo em relação a como é que ela foi construída ou por que tem por trás dela? Enfim, N hipóteses que a gente pode levantar ou N sintomas que a gente pode entender a partir de uma dor só. Outra dor, a gente não possui um objetivo claro e um plano para alcançá-lo. E por que a gente não tem isso? Será que isso é um histórico da nossa J? Ou será que no processo de criação, né, da nossa J a gente não conseguiu pensar nisso na hora? Ou, eu não acho que a gente precisa fazer isso porque a gente sempre bateu meta sem ter isso claro. Tá, mas será que isso não dependeu só das pessoas? Então, é N hipóteses, de novo, que a gente pode levantar. Ou a gente tem dificuldade de acompanhar a estratégia definida. Tá, a gente fez lá um planejamento estratégico, todo mundo comprou a briga, foi lindo, assim, né? A gente teve vários indicadores, mas a gente não consegue acompanhar isso. E aí vai ficar uma estratégia que já entra para dor de baixo, que vai ficar uma estratégia que ela é bonita, tá lá no papel, muitas vezes até colado na parede do EJ, mas ninguém sabe se a gente está conseguindo alcançar, quais os indicadores, como é que ela foi construída, e aí fica uma estratégia só bonita que ninguém sabe realmente acompanhar. E aí a gente volta para um cenário em que a gente tem que ficar improvisando o tempo inteiro, e isso traz N outros sintomas, sobrecarga de membros, ou um pico de desmotivação, então tem N outras coisas que a gente pode olhar a partir disso, beleza? Objetivos claros, né? Como eu falei para vocês analisarem certinho cada palavra daquela definição, a gente precisa ter um objetivo ou resultado para alcançar. Porém, muitas vezes acaba sendo um pouquinho tortuoso o caminho de definir um objetivo, porque o que é um objetivo claro quando a gente pensa em estratégia? É a declaração de qual caminho a gente vai seguir. Então, beleza, qual que é o nosso norte? Porém, esse norte, as pessoas têm que querer alcançar, porque elas têm que pensar o impacto que vai trazer alcançar aquele objetivo. Então, não pode ser algo, por exemplo, que as pessoas não entendem o porquê. E esse objetivo, hoje no Brasil, assim, tem N objetivos que a gente ouve as empresas falarem, né? Às vezes eu quero ser a maior do meu setor, ou eu quero ser a maior do Brasil, ou eu quero gerar mais impacto, eu quero crescer tantos por cento. Tem N tipos de objetivo para falar sobre, né? De referência. E objetivos que não são claros, trazendo alguns exemplos, a gente não pode dizer que o caminho que a gente vai seguir é um caminho que a gente quer desenvolver os membros. Mas desenvolver os membros é algo extremamente subjetivo. Então, como é que a gente quer trazer esse desenvolvimento? Precisa estar claro.
Senão a gente vai traçar toda uma estratégia em cima de algo subjetivo que a gente nem sabe. Tá, quando é que eu sei que meus membros estão desenvolvidos, né? Como é que eu sei que a galera da minha J tá muito melhor do que entrou? O que é melhor, sabe? Então é importante pensar nisso quando a gente olhar para ter um objetivo claro. E outro ponto bem importante, tem que ser mensurável de alguma forma. Não que o objetivo precisa ser um número ou uma porcentagem, mas ele tem que ser mensurável, porque mensurar traz essa clareza. Então é importante pensar nisso, já que a definição estratégica que a gente está usando precisa ali no final de ter um objetivo. E aí, outra parte da definição, né, ali no começo, a gente precisa ter um planejamento para atingir esse objetivo. E aí, trazendo uma comparação ali entre planejar ou sempre viver num contexto em que a gente está improvisando, improvisar é sempre apagar incêndio. Aposto que em algum momento vocês já ouviram alguém falar que estava se sentindo cansado ou estava se sentindo sobrecarregado porque não parava de apagar incêndio. É um ponto que acontece bastante dentro do MEG. Tem N situações ou N causas para isso. Porém, uma das causas raízes é a falta de um planejamento claro. E planejar é justamente evitar que a maioria desses incêndios aconteçam. E é por isso que nessa pílula a gente vai seguir, obviamente, para o caminho de evitar que os incêndios aconteçam, evitar esses picos de desmotivação, de sobrecarga de membros. Então, tem N pontos que a gente consegue evitar a partir de um planejamento. Óbvio que o planejamento não vai ser perfeito. Alguns incêndios vão acontecer, porém a gente consegue evitar a maioria deles. E eu trouxe aqui alguns pontos importantes da gente pensar na hora de planejar. E eles se linkam, né? Se a gente não pensar em periodicidade, nessa noção de calendário, a gente acaba tendo, por exemplo, um planejamento muito a longo prazo, que ele não engaja, né? Ele não traz engajamento. O que seria isso, né? Um exemplo. Ali no início do ano, vocês fizeram uma imersão de planejamento estratégico, todo mundo definiu a estratégia, todo mundo sabe onde querem chegar lá no final do ano, mas aí não tem uma noção de periodicidade. O que eu tenho que fazer em cada mês? Como é que eu sei que no meio do ano eu estou chegando perto dessa estratégia? Isso tudo evitando, por exemplo, que sempre tenha que ter, a gente não sabe onde a gente está, a gente precisa fazer mais uma imersão. Ou a gente não sabe onde a gente está, e aí todo mundo fica puto. Ou os membros estão, enfim, tem N coisas que acontecem, não vou falar tudo aqui, senão a gente vai demorar muito. Mas é importante ter isso em mente. Desliguei aqui. Beleza. Tem que ser possível de calendarizar. Então, é justamente essa noção, né? Se a cada mês eu tenho clareza do que eu preciso fazer, a gente tem uma noção de caminho muito mais clara para a nossa estratégia, né? Para esse planejamento. E a importância também de ter etapas e mensuração é para trazer justamente essa noção de progresso, que é o último ponto. Em qual sentido? Um exemplo bem básico. A gente tem que fazer o processo seletivo. Tá, processo seletivo é um macro processo que tem várias etapas dentro dele. Só que se a gente só olha, por exemplo, eu comecei a fazer o processo seletivo agora e só daqui 2 meses ele vai estar pronto, né? Ou enfim, um exemplo. E aí a gente não tem essa noção de progresso, né? De, eu tô fazendo isso, mas parece que não anda. Não, eu tenho, dentro do processo seletivo, tem várias etapas. E aí, a partir disso, você consegue ir entendendo com muito mais clareza o quanto está progredindo dentro daquele macro processo, né? Daquela macro responsabilidade. Isso tudo é bem importante para o planejamento, porque planejar não é só por si só, né, na verdade, para acompanhar a estratégia, mas é também uma fonte de engajamento para os membros, porque ter clareza de onde você quer chegar e ter clareza do seu papel nisso tudo traz muito mais esse ambiente de autonomia, de empoderamento. Porque eu, por exemplo, membro da EJ que acabei de entrar, não dependo o tempo inteiro de perguntar para um diretor que eu preciso fazer, ou perguntar para o meu gerente que eu preciso fazer, porque as coisas estão muito mais claras. Então, essa é justamente a ideia. Um ponto bem importante. Adaptabilidade e flexibilidade, tanto no planejamento quanto na definição da estratégia. Um ponto importante é ser adaptável e flexível não é ficar mudando o objetivo que a gente tem o tempo todo. É por isso, por exemplo, que um objetivo nosso não pode ser bater a meta lá no final do ano. Pode ser um dos objetivos ou um dos checkpoints para chegar no objetivo. Por que não? Se a gente considera que o grande objetivo da EJ é bater a meta lá em dezembro. Beleza, aí vamos supor que por alguma condição vocês atingiram essa meta, né, esse resultado em setembro. Pô, muito bom. Mas e aí? O que a tua empresa vai fazer nos próximos meses? Esse é o ponto. Se a gente tem um objetivo que ou ele é muito banal, ou ele tem N condições que podem mudar ele, né, que podem precisar de uma adaptação, e a gente não tem um planejamento que seja flexível, a gente acaba ficando aquele ponto de, putz, né, não esperava. Ou, nossa, aconteceu tal coisa, eu não esperava. Então, é por isso que um objetivo, ele não necessariamente, igual eu comentei, não precisa ser um número, mas ele precisa permitir que o planejamento seja adaptável. Entenderam?
O importante é não deixar engessado. Um exemplo, né? Mais um exemplo para ver se fica claro. Vamos pensar em 2019, que a gente teve ali a greve no segundo semestre. Se a gente tivesse um planejamento muito engessado, o que pode ter acontecido caso tenha acontecido na TJ? Já te trago aí uma das hipóteses do porquê. A IJ parou durante a greve. Putz, ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia o que fazer depois da greve, durante a greve. Isso é tudo porque muitas vezes ou não tinha um planejamento, ou não, tinha um planejamento muito engessado. Caso algo desse errado, ou alguma condição externa fizesse algumas alterações ou impusesse algumas consequências nesse planejamento, a gente tem que ir do zero de novo. Ou tem que pensar em outro planejamento, tem que pensar em outro jeito de fazer as coisas. E não é isso que a gente quer. Então, pensando nisso, né, os como a gente atingir isso, então vamos retomar, né? A gente falou do que é estratégia para essa pílula, o porquê que a gente fala de estratégia, então as dores que a gente tem. E agora a gente vai falar um pouquinho dos como. Porém, trouxe algumas várias palavras que a gente ouve por aí, ou a gente às vezes até dá uma estudada sobre, ou vê um case de uma EJ ou de uma empresa, e tá todo mundo falando sobre isso. Só que existe 1 milhão de jeitos de acompanhar a estratégia. Existem 1 milhão de metodologias que funcionam para diferentíssimas realidades. Porém, a gente não pode pensar que uma metodologia é incrível, que ela gerou super resultados para uma empresa, se a gente não olhar se ela consegue se adaptar à nossa realidade. Então, ao longo de toda essa pílula, a gente vai trazer justamente isso. Metodologias, jeitos e práticos, né? Práticas que a gente tem também, que fazem sentido com a nossa realidade. Então, BSC é um exemplo, OKR é outro exemplo. A gente também fala de Scrum, de Sprint, pivotar, startup, linguagem de startup, porque hoje isso tudo é um bombardeamento de informações que a gente precisa filtrar e ter clareza do que faz sentido para a gente. E é por isso que a gente vai trazer alguns exemplos, mas no final a gente vai falar só de um deles, porque é o que hoje em dia a gente vê que faz bastante sentido para a realidade que a gente tem. Mas alguns exemplos, né? 3 são metodologias mais tradicionais e um permite mais agilidade. Então, as tradicionais, consideradas, né, tradicionais por alguns artigos. A gente tem BSC, que é uma análise por cenários. A gente tem administração por objetivos, que é um pouquinho mais antiga, que até deu um destrinchamento de outras N metodologias depois disso. Gerenciamento pelas diretrizes, que é um conhecimento, um conceito, na verdade, do Vicente Falcone, e tem as OKRs. Então, as 3 primeiras são metodologias consideradas tradicionais, e as OKRs são uma metodologia, né, fazem parte de uma metodologia que é considerada mais passível de trazer agilidade no acompanhamento da estratégia. E é por isso que a gente vai falar dela hoje, porque o contexto que a gente tem são de EJs, né, que precisam crescer rapidamente, ou que tiveram um crescimento muito rápido, ou que a rotatividade é muito alta, né? A gente não pode pensar em uma metodologia que exige um acompanhamento super minucioso por 3 anos ou pelo ano inteiro, porque as pessoas estão sempre mudando dentro da EJ. Seja a diretoria que é mais responsável por realizar essa estratégia, né, realizar esse planejamento, ou até muitas vezes os próprios membros, né? Se eles sempre estão mudando e tem uma metodologia que eles precisam sentar durante um mês e entender como é que ela foi construída, não traz essa praticidade, aí não é o objetivo que a gente quer quando a gente fala de estratégia. E as OKRs, né, elas ficaram até famosas como uma metodologia que foi responsável, né, entre as partes da responsabilidade, vem dessa metodologia do crescimento do Google. Então, se vocês forem olhar o case certinho, foi esse crescimento do Google que tornou essa metodologia famosa. Então, fica aí um insightzinho para a gente pensar que realmente dá para aplicar dentro da nossa empresa e que realmente ela pode trazer resultados muito bons. Para facilitar o entendimento, tem um artigo da RD, que depois a gente pode deixar os links ali para vocês, que faz essa fórmula, né? Que é o O mais KR. E o O de objetivo é eu vou, então é para onde eu estou indo. E os resultados chaves são a forma de mensurar o jeito que a gente está indo para esse objetivo. Então, um ponto bem importante, que é um erro que é muito comum quando a gente vai começar a aplicar as OKRs, é a gente pensar em muitos KRs, muitos resultados chaves, que são minuciosos, assim, para a gente conseguir atingir aquele objetivo. Porém, a nível conceitual mesmo e a nível de deixar mais prático, os resultados chaves que a gente define precisam ter um impacto direto, guardem essa palavra, direto, no alcance desse objetivo. Então, não adianta a gente pensar em coisas que são muito relacionadas à própria execução em si, ou o nível muito, muito, muito operacional. Porque isso vai ser importante para quem estiver executando, para aquele micro responsável. Só que no todo, quem precisa bater o olho na estratégia
tem que ter muita clareza de, não, beleza, para aquele objetivo ali eu tenho 3 resultados chaves, ou às vezes até 1 ou 2. Porque passando muito disso, a gente tem uma estrutura muito inchada, cheia de coisa para a gente olhar, e aí num tempo de crise ou num contexto em que a gente precisa correr com alguma coisa, a gente vai dizer tchau para esse olhar de estratégia, e aí ninguém vai nem lembrar mais que isso existe. Esse é um erro muito comum, então se atentem nisso, caso vocês forem implementar ou já estejam implementando OKRs nas empresas de vocês. E aí um exemplo disso, não vou passar ponto por ponto, caso vocês queiram dar uma olhadinha, o que eu recomendo. Pausa o vídeo, né? Pausa o slide, dá uma olhadinha no destrinchamento dessa estratégia. Um exemplo bem prático que a gente tem é de uma estrutura de uma equipe de futebol americano. E o importante é vocês entenderem que, igual eu comentei ali no início, um objetivo não precisa ser um número. Por exemplo, aquele grande objetivo dessa equipe de uma forma bem literal, é trazer dinheiro para os proprietários. Não sabe quanto de dinheiro, quais proprietários, quanto vai para cada um. Isso são detalhes que cada responsável vai analisar depois. E para esse objetivo, a gente tem 2 resultados chaves, ou seja, tem 2 resultados mínimos que precisam ser atingidos para a gente conseguir atingir esse objetivo. E aí, nesse caso, é ganhar o Super Bowl e preencher as arquibancadas em pelo menos 88%. E aí, nesse jeito, para vocês entenderem que pode ser muito fácil, cada resultado-chave se transforma, né, em um objetivo. Quando a gente desce a cadeia, vocês vão ver que cada resultado-chave se transforma em um objetivo com novos responsáveis. E o importante de vocês verem é o como a gente atinge cada resultado-chave não é importante nesse olhar da estratégia. Isso vai ser importante para nível mais de execução. Então, por exemplo, como o coach vai fazer, né, para atingir esses resultados-chave que são diretamente ligados ao objetivo de ganhar o Super Bowl, não é importante no olhar para a estratégia, mas vai ser, por exemplo, muito importante no planejamento da execução. Então, vamos lá. A gente não precisa ter um super mega planejamento para tudo, em que, meu Deus, abrange desde a estratégia até a execução e até, sei lá, coisas relacionadas a pessoas. Só que, isso de novo, a gente torna a estrutura inchada e não é isso que a gente quer. A gente precisa de clareza. Desde eu, que não estou diretamente ligada a esse objetivo, por exemplo, de ganhar o Super Bowl, vamos supor que eu estou lá no outro quadrante, eu preciso ter clareza do que está acontecendo e até para olhar, né, para essa pessoa que está responsável por esse objetivo, se ela está conseguindo atingir o que a gente precisa, né, na estratégia como um todo. Ficou claro? Então vamos lá. Tem que ser simples, tem que ser prático, tem que permitir flexibilidade. Então, se a gente coloca muitos resultados-chave relacionados à execução, a gente ingessa. Porque é como se fosse, putz, se eu não atingir essa micro coisinha aqui, eu não atinjo aquela, e aí pronto. Aí a gente vai falar, então beleza, então a gente vai ter que fazer do zero, ou OKRs não funcionam para minha empresa. Então, cuidem com esse jeito mais brusco, né, de lidar com as coisas. Porque às vezes deu alguma coisa errada, mas foi porque lá no planejamento, lá atrás, teve algum gapzinho que vocês conseguem solucionar. E principalmente ao longo do semestre ou ao longo de um ano, evitem ficar recomeçando muito a estratégia. Ou, não, agora deu errado o OKRs, a gente vai usar outra metodologia. Cara, no meio do semestre isso é muito difícil de acontecer. Porque até acontecer a implementação, até os membros se acostumarem, a gente perdeu muito tempo e aí fica um gap gigantesco nos nossos resultados, que vem justamente daí. Então, busquem fazer um planejamento bom, mas sabendo que não vai ser perfeito e que ele precisa trazer já essa noção de praticidade para que os membros consigam rodar ao longo de todo o semestre, ao longo de toda a trajetória deles dentro da EJ. Beleza? Boa. E a gente falou agora de um como, né, acompanhar a estratégia, que são as OKRs, mas a gente precisa também de jeitos de suportar, né, no caso, trazer ferramentas de suporte para conseguir fazer com que as OKRs deem certo. E ainda falando de agilidade, obviamente, no contexto que a gente tem hoje, que são empresas que precisam crescer rápido, porque a rotatividade é muito alta, então a gente não pode fazer um planejamento muito grande de uma carreira para uma empresa júnior, porque, né, as pessoas vão mudar e aquilo pode cair por terra a qualquer momento. A gente vai falar disso daqui. E eu aposto que, de novo, com certeza vocês já ouviram falar sobre sprint, scrum, ou listas, né, de a fazer, fazendo e feito, porque isso é muito falado hoje em dia, principalmente no contexto do MED. E por que isso é muito falado? Não é porque é moda, mas é porque faz muito sentido, porque torna as coisas práticas. Essa aí é a metodologia do Scrum. Porém, é importante a gente pensar também que a gente não precisa usar cada pontinho que tem dentro dessa metodologia. Porque, de novo, a estrutura de uma EJ não necessariamente tem a estrutura, por exemplo, de quando essa metodologia foi criada para o tipo de empresa, né? Para determinado tipo de empresa.
Então, muitas vezes, a rotatividade da nossa CJ, ou o quão rápido a gente precisa ser em alguns momentos, a gente não precisa usar cada ponto disso de novo, para não ter uma estrutura inchada, que a gente vai ter dificuldade de olhar ao invés de tornar as coisas práticas, que é o grande objetivo. Então, dando um geralzão sobre o Scrum, é considerado uma metodologia ágil, já vou explicar por que é ágil, para que vocês tenham cada vez mais entendimento, para não falar só e não saber por quê, né? Isso facilita também na hora de planejar. E tem dois grandes objetivos, que é tornar os processos mais simples e práticos, coisa que a gente sempre quer, e aumentar a produtividade das equipes. Isso é muito importante também, pensando, né, que a gente chega às vezes cai de paraquedas dentro do DJ e aí a gente vê uma galera ociosa ou uma galera trabalhando demais e outras menos. Isso é tudo falta de produtividade. Então é por isso que isso daqui vai ajudar bastante. E por que é ágil, né? Por que é considerado ágil a nível conceitual mesmo? Porque possibilita a correção de erros de forma orgânica durante os sprints. Já vou falar o que é sprint. Mas possibilitar a correção de erros é essencial quando a gente fala lá atrás, né, desde o início, de ser adaptável e flexível. Porque trazer essa flexibilidade é justamente isso. É no meio do caminho, se eu ver que alguma coisa deu errado, ou ver que alguma coisa precisa melhorar, eu tenho essa possibilidade dentro da metodologia que eu estou usando. Porque eu consigo, beleza, parar aqui de uma forma rápida, corrigir esse erro e continuar o planejamento. Não preciso, putz, eu vi que algo deu errado e agora eu tenho que voltar do zero. Ou eu preciso fazer outra coisa totalmente diferente. Então, é por isso que olhar para uma metodologia ágil é muito legal no nosso contexto, porque, né, a gente precisa ter esse jeito de corrigir ao longo do processo, né, ao longo do tempo, porque senão a gente vai ter que fazer do zero, lá em maio, no final da tua gestão, e aí fica o quê, né? Fica uma coisa que a gente não vai conseguir os resultados que a gente quer. Beleza. E o Scrum, ele tem 6 princípios. Porém, de novo, isso é a nível conceitual. A gente não precisa necessariamente se ater a cada princípio, meu Deus do céu. Mas é importante a gente ter clareza disso, para que ao longo da construção, do jeito que a gente vai usar o Scrum, né, caso vocês forem usar, é importante ter isso em mente. Então, os 6 princípios são flexibilidade dos resultados, flexibilidade dos prazos, colaboração, time pequeno, e time pequeno não é um número, é pequeno considerado o número de pessoas suficientes para aquele determinado processo ou para determinada empresa. Revisões constantes, justamente aquilo ali de correção de erros, e orientação para resultados. E é por isso que ela se linka muito com as OKRs. Por quê? Como vocês viram ali, na hora de construir a OKR, não importa muito cada como eu vou executar. O que importa são os resultados-chave e os objetivos. E é por isso que o Scrum se linka muito com essa metodologia, porque também precisa de uma orientação para resultado. Então, dentro de um sprint, por exemplo, a gente não precisa se ater a cada como vai ser feito. A gente tem que olhar o que está sendo feito e entender o progresso daquilo. É por isso que a gente está trazendo as duas, que se linkam muito bem quando a gente consegue usar. E aí o planejamento fica muito mais fluido, a trajetória fica muito mais fluida. Mas deu para entender? Boa, as metodologias se linkam muito bem. E sprints, né? Na teoria, são consideradas pequenas ferramentas para agilizar a estratégia. Então, vamos voltar, né? Lá no início a gente falou que não basta ter um mega planejamento anual ou trienal ou semestral. A gente precisa de pequenos checkpoints, porque o nosso funcionamento hoje precisa disso. É um funcionamento rápido e precisa de autonomia. Se a gente não tem essas pequenas ferramentas ou pequenos jeitos de agilizar a estratégia, ou a gente vai ser sempre dependente de uma pessoa só, vai ser aquela coisa de eu não sei o que fazer na semana que vem, eu preciso que alguém me diga o que fazer para aí sim eu executar. Ou é aquele cenário também que a gente tem que fazer um mega treinamento para os trainees sobre a estratégia, o que vai acontecer, porque não tem esse ambiente que fomenta a autonomia. E os sprints trazem justamente isso. E aí, como aplicar? A gente vai trazer alguns passos aqui, alguns pontos de atenção que são legais de se atentar na hora de aplicar essa estratégia dentro da EJ, essa metodologia, na verdade. Primeiro de tudo é fazer uma lista de tudo que precisa ser feito para determinada etapa ou determinado período. Então, vamos colocar aqui o período de 15 dias. Primeiro ponto, antes desses 15 dias acontecerem, é fazer uma lista de tudo que precisa ser feito. E mais importante ainda, quando e por quem tem que ser feito. Esse é o chamado backlog dentro da metodologia. Isso é muito importante. E aí, em segundo, a partir dessa lista, a gente precisa ordenar por ordem de prioridade. O que seria isso? Tá. Para que tudo isso daqui aconteça, pelo menos essas 3 coisas têm que estar prontas. Então, coloca ela lá em cima na prioridade, porque isso também tem que trazer clareza, já que a gente não sabe o que pode acontecer. Vai que acontece uma crise ou uma condição externa que
tenha que fazer vocês priorizarem alguma coisa. Se isso já estiver claro de alguma forma, facilita muita coisa. E aí a gente também precisa observar o progresso. Vamos voltar lá atrás? A gente falou de ser adaptável, ser flexível, ser prático dentro de qualquer metodologia que a gente for usar. E para isso a gente precisa ter noção de progresso. E noção de progresso, de novo, não é só para acompanhar a estratégia, é também fonte de motivação e engajamento para os membros. Porque todo mundo quer ter um ambiente de autonomia, que eu sinta que estou me desenvolvendo, que eu sinta que eu sou até, muitas vezes, eu sou responsável, né? Facilita esse sentimento de dono para a empresa, porque eu já sei o que eu preciso fazer. Eu não tenho aquele medo de, eu não sei o que fazer, eu não sei qual é a estratégia, eu dependo de um diretor, ou se eu sou diretor, eu tenho que ficar falando o tempo inteiro para os assessores, para os consultores, o que eles precisam fazer. É porque falta essa noção de progresso clara para todo mundo. E aí, um exemplo dentro da metodologia do Scrum é isso, né? É saber o que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo e o que está feito. E aí, mais um ponto é que, quando a gente conclui um sprint, que é um período de tempo, né? Esse ciclo, a gente não pode simplesmente se dar por satisfeito, né? Concluiu, beleza, vamos para o próximo. Precisa ter essa revisão do sprint, por quê? Muita coisa ao longo de vários sprints vai se repetir. Porque, né, muitos processos são parecidos. Se a gente não revisa na hora que a gente conclui, a gente acaba errando nos mesmos erros. Então, essa revisão é, de novo, uma forma rápida. Não é para ser uma revisão perfeita de cada detalhe, mas a gente precisa ter clareza do que a gente errou, do que precisava ter sido melhor e do que a gente mandou muito bem desse sprint. Porque a partir disso, vocês conseguem ir moldando os próximos sprints que vocês forem construindo. Beleza? Dá uma pausazinha no slide de qualquer coisa, anota e, de novo, a gente vai ter um momento para tirar dúvida e aí tudo pode ficar cada vez mais claro. Mas pausa que eu tenho certeza que vocês vão entender, que é bem prático. E aí, a gente pega essa imagem que tem várias coisas e transforma em algo muito mais simples, que é, por exemplo, olhar para 3 listinhas, né? Que é o que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo e o que está feito. Isso, qualquer pessoa que bate o olho consegue entender o que está acontecendo dentro da empresa. E aí já tira até aquela alienação entre as áreas, né? Que, eu sou de projetos e eu não faço ideia do que está acontecendo em comercial, ou no marketing, ou em recursos humanos, em GP. Não sei. Se a gente tem essa clareza do que está sendo feito e do que está fazendo, né? E do que está feito, a gente tem muito mais clareza do andamento da nossa própria empresa. E aí fomenta aquilo que a gente sempre quer, que é um ambiente de autonomia, que as pessoas conseguem se sentir bem, sentir que estão se desenvolvendo. Então, tem N coisas que, quando a gente pensa, vem justamente de um acompanhamento de estratégia. Então, cara, deu aquele pico de desmotivação na metade do ano ou na metade do semestre, a gente não sabe o que fazer. Muitas vezes é por conta disso, é que as pessoas não têm clareza do que precisam fazer e elas começam a questionar os porquês que elas estão ali. Porque, né, não tem algo claro, porque ter um porquê claro é ter um objetivo claro. Então, outro exemplo, né, para esclarecer algumas coisas que é legal vocês trazerem dentro das EJs de vocês, caso vocês não falem sobre isso. Quando a gente fala no Movimento Empresa Júnior sobre propósito, porque você precisa entender por que você está ali, ou o porquê da tua EJ existir, não é simplesmente no sentido idealista da palavra. É porque, tendo um propósito claro, a partir desse propósito claro, vocês conseguem ter objetivos claros. O que não é um propósito claro? Os membros da minha EJ estão aqui para vender por vender. Ou eles executam porque querem se desenvolver tecnicamente, querem se tornar melhores profissionais. Tá, isso não é um propósito claro. É talvez o que fomente muita motivação dos indivíduos dentro dessa EJ. Se a tua EJ não tem um propósito claro, gente, tudo isso daqui a gente vai ter que voltar, porque não vai fazer sentido, né? Se a gente não tem um propósito claro, a gente não tem um objetivo claro. Então, isso também tem que ficar claro para todo mundo, para que não fique muitas vezes até um receio, né, ou um afastamento, ou um bloqueio, quando a gente falar, por exemplo, no evento ou numa visita, sobre propósito. É justamente na forma pragmática de ser também, porque sem um propósito claro, a gente não tem um objetivo claro, e aí não adianta a gente falar sobre criar e mensurar estratégia. Faz sentido? Então, pegamos essa imagem, que tem vários pontos, muitas vezes tem um ciclo ali, como é que eu faço isso no meu dia a dia, meu Deus do céu, para algo muito mais simples que pode ser aplicado por qualquer empresa, né? Principalmente essas empresas que têm um contexto como o nosso, que precisa de agilidade. E alguns pontos de atenção, né? Não adianta usar ferramentas robustas e não práticas. O que isso quer dizer? Vamos lá, a gente falou de um jeito macro de olhar para a estratégia. A gente falou de uma metodologia que suporta essa estratégia, esse jeito, né, que são OKRs. A ferramenta de suporte é o Scrum. Porém, no dia a dia, o que isso vai ser, né? Vai ser um quadro dentro da EJ, de uma gestão à vista, vai ser o Trello, vai ser o Pipe, tem N outras ferramentas. Porém, muito importante, tem muitas ferramentas.
para fazer isso. E muitas delas são robustas e às vezes até caras, que não trazem o que a gente precisa, que é praticidade. Então, observem muito isso, principalmente quando vocês forem olhar para o referencial, né? Ah, vocês viram cases de empresas, foram num evento, sei lá, de marketing, um grande evento, qualquer coisa, qualquer exemplo, e vocês viram alguns referenciais, tá? Antes de tudo, precisa ver se traz praticidade para a realidade da empresa de vocês. Porque muitas vezes as ferramentas são para empresas que têm 1000 processos e não é a realidade de uma empresa júnior. Quem executa estratégias são as pessoas. Primeiro ponto, a estratégia tem que estar clara para todo mundo. Pensa a facilidade que não vai ser se perto do final do período trainee, quando aqueles trainees estiverem prestes a ser efetivados, eles já entrarem na empresa tendo clareza da estratégia, tendo clareza de como executa essa estratégia. Porque muitas vezes a gente até fala que demora as pessoas se adaptarem à empresa. E aí vamos supor que a pessoa precisa do primeiro semestre inteiro para se adaptar. Tá, ela vai ter mais um ano ali dentro da DJ, 2 no máximo, e ela não vai ter, ela vai ter tido perdido, né, no caso, o período trainee dela e esse primeiro semestre sem saber o que ela vai fazer dentro da empresa. Então a gente consegue priorizar isso dentro do período trainee ou dentro dessa capacitação inicial dos membros, porque é uma grande forma de agilizar os processos da empresa e fazer com que eles se desenvolvam mais também. Porque se eles já entram sabendo o que fazer, eles já desenvolvem muito mais autonomia, capacidade de liderar, porque eles se sentem mais empoderados. Então, as pessoas têm que estar bem e têm que ter clareza da estratégia para conseguir executar tudo isso. E a estratégia tem que sair do papel o quanto antes. É o terceiro ponto de atenção. Por quê? Não existe estratégia perfeita. Não vai existir um planejamento que vocês vão olhar e falar, caraca, é isso. Porque isso vai trazer essa noção de que precisa demorar para fazer um planejamento. Nossa, precisa de uma imersão da diretoria para fazer. Depois precisa de uma imersão com os gerentes. Depois falar com os membros. Depois fazer uma sensibilização na reunião geral. Não precisa de tudo isso se a gente tem metodologias e ferramentas práticas, que é aquele ponto que a pessoa bate o olho e já sabe o que fazer porque é intuitivo. O máximo que precisa é de um momento numa reunião geral ou na imersão para conseguir explicar aquilo para as pessoas. Então, tenham isso em mente, porque tem que executar. Vai ter incêndio para pagar, mas a gente precisa executar, obviamente, tendo um planejamento e não só executar no improviso, mas precisa sair do papel, senão a gente nunca vai saber se está dando certo ou não. Pensem na rapidez que é uma gestão dentro de uma empresa júnior. A maioria sempre vai ser semestral. Em um semestre, as coisas passam muito rápido. Se a gente fica 3 meses para definir uma estratégia, a gente só tem 3 meses para executar, e aí a gente sabe, né, que vai trazer sobrecarga, mais incêndio, pico de desmotivação, e a gente volta de novo naqueles problemas que a gente comentou antes. Acompanhar e monitorar é diferente de começar do zero o tempo todo. O que acontece? Vamos pensar num sprint. Tem um momento ali de fazer a revisão dele, vamos supor, né? Fazer a revisão dele não é para jogar tudo pro alto e falar, putz, erramos tudo. Se erramos tudo, se tudo deu errado, beleza. A gente precisa construir um planejamento novo para aquele sprint. E não um planejamento macro ou redefinir um objetivo. A gente tem que evitar esse discurso, até esse jeito de pensar que, putz, deu errado, eu preciso fazer tudo do zero. Ou isso não funciona para mim, EJ. Ou isso daí que funciona para 90% das empresas juniores não funciona para mim, e eu tenho que ficar fazendo do zero o tempo inteiro. Cuidem com esse tipo de pensamento, porque muitas vezes ele vem porque faltou um pouquinho de embasamento, ou talvez a aplicação não deu muito certo. Então, evitem de voltar do zero daqui, mas sim, muitas vezes, fazer novos pequenos planejamentos, né, para esses curtos ciclos que a gente pode ter, porque além de agilizar, traz muito mais benefício para a empresa. Ela tem mais ambiente de evolução, e ambiente de evolução faz com que as pessoas fiquem melhores, se desenvolvam mais. E se quem executa tudo são as pessoas melhores executam coisas melhores, e a gente tem esse ciclo que se retroalimenta de uma forma muito positiva. Deu para entender? Então, esses são pontos bem importantes da gente se atentar, alguns dos pontos, né? E como é que a gente acompanha isso, né? Voltando, a gente tem como a gente vai fazer a estratégia, que seriam as OKRs, uma ferramenta de apoio, que é o jeito de olhar para esse acompanhamento, que é o Scrum, e a gente precisa de ferramentas no dia a dia para fazer isso. E aqui tem 2 exemplos. A gente tem ali o Trello, que, como vocês podem ver, é super intuitivo, e no caso ali a adaptação que eles fizeram é, ao invés de backlog, né, que é aquela lista de tudo que precisa fazer, eles colocaram para pesquisar. E aí a pessoa só tem que arrastar o cardzinho para fazer tudo isso. O Pipefy tem uma estrutura bem semelhante também. Mas, enfim, tem N ferramentas que vocês podem utilizar. E ali depois tem uma gestão à vista, que o brotherzinho está ali preenchendo, por exemplo, que ele concluiu um projeto, ou que ele fez uma venda. E isso tudo também são fomentos de motivação. Porque ter a coisa clara na sede, caso vocês consigam, né, tenham essa possibilidade,
É muito massa também porque as pessoas começam a respirar aquela estratégia, porque ela entra na sede, a primeira coisa que ela vê é o objetivo que eles têm para chegar. Então, isso é bem legal também. Porém, ter só isso não basta, porque as pessoas não estão 100% do tempo dentro da EJ. Então, é importante também ter ferramentas que as pessoas consigam olhar à distância. Certo? Boa. Essa era uma pílula rápida em que a gente falou sobre criação e mensuração de estratégias. Rápida no sentido de não tem como a gente se aprofundar em cada ponto, então é muito importante que a partir dessa pílula vocês consigam se embasar, se aprofundando, né, nos conceitos na medida necessária. Não precisa ir lá no fundo da criação da teoria, da metodologia, porque vocês vão ver que não vai valer de nada. O importante é olhar, isso é prático. Como é que eu adapto isso para minha J? Se ficou alguma dúvida ainda, a gente vai ter uma RV para falar sobre isso. Mas se ainda ficar dúvida, a gente tem NNN fontes de informação ou até referencial, vocês podem trocar bem sobre isso a nível Brasil, tem muita gente fazendo. Porque a ideia é tornar simples. Então, saber que as pessoas estão fazendo também é massa. E é importante pensar que essas respostas que vocês estiverem buscando sobre estratégia não vai estar sempre dentro das paredes da EJ, seja com o ex-membro ou seja nos membros atuais. Vocês precisam ampliar o referencial de vocês. Olhar para o que as EJs estão fazendo, olhar para o que as EJs a nível Brasil estão fazendo, porque isso sempre vai trazer um alimento, né, no sentido positivo, vai nutrir essa empresa júnior de referências e de jeitos de fazer e de pontos de atenção que as outras pessoas viveram, que você já consegue não errar, né, pelo menos. Errar não é errado, mas errar sempre é a mesma coisa, ou a mesma coisa que todo mundo está errando, aí a gente já tem um processo, né, que não precisava, para dizer dessa forma. E aí a gente falou de criação e mensuração de estratégias, que de um jeito muito mais simples a gente falou aqui sobre estabelecer objetivos e acompanhá-los. Porque a gente não basta saber o que a gente quer, a gente precisa saber como a gente vai chegar lá. Mas era tudo isso. Espero que tenha servido de alguma coisa, que vocês consigam tirar coisas boas dessa pílula e dessa jornada como um todo. Continuem acompanhando, que eu tenho certeza que todo o processo vai ser muito massa para as empresas de vocês e vai facilitar muita coisa. Que esse é o grande objetivo dessa jornada de conteúdos. Mas é isso aí, meu nome é Julia Gasnelli, atual vice-presidente e diretora de desenvolvimento. Meus contatos estão aí, mas eu estou sempre pelo Slack, então podem me chamar para qualquer dúvida. E é isso daí, gente. Muito obrigada e continue acompanhando a nossa jornada que vai dar boa. Valeu pela atenção.